Boa noite, pessoal. Mais uma quarta-feira. Vou colocar aqui no comentário, vou fixar. A gente começa, né? Aqui o nosso estudo, nosso bate-papo. Falando hoje do item 4. Amai os vossos inimigos, né? A gente já fez o 1, 2, o 3, na sequência da semana passada. Quem não assistiu, ficou gravado e também está no YouTube, no canal do YouTube aqui do Centro Lázaro. Tá? A gente montou o canal para poder ficar mais tempo, né? As pessoas poderem ter outra plataforma, né? Para assistir quando acha melhor. E hoje nós vamos falar então do item 4, que também é um texto do Kardec. Então a gente começa sempre com a prece. A gente pode pedir, intuir. A gente pode colocar uma meta também para a gente fazer o nosso evangelho no lar. É importantíssimo. Em qualquer tempo, em qualquer momento, o evangelho no lar, ele nos aproxima, né, das virtudes. Então, e ele protege o lar, ele protege os vizinhos, as ruas, né? A gente cria esse canal, essa conexão com mais facilidade, né? Então, quem faz o evangelho no lar, para quem não faz, é muito simples. Pode pegar uma leitura edificante, abrir o evangelho aleatório, ou a gente pode também fazer uma sequência, né? Discute ali o que entendeu, como interpretou, né? Faz uma prece, todos os trabalhos a gente inicia com a prece. E aí cada um tira, né? Agora, se você está em casa e não tem essa oportunidade de fazer com a família, pode fazer sozinho. Não tem contraindicação. O evangelho não tem contraindicação. Então, vamos fazendo a nossa prece aqui, estendendo para todos aqueles que nos pedem prece, todos aqueles que estão passando por momentos de desafio, né? Somos todos nós que estamos com o coração machucado, magoado, entristecido, seja por qual motivo for, isso faz parte, né, da nossa caminhada, da nossa evolução. Mas a gente roga a Jesus, nosso Pai, Deus, e todos aqueles espíritos que trabalham em favor do próximo, para os nossos amigos espirituais, ou anjos guardiões, que eles possam estar conosco nesse instante e que nós possamos nos entregar nos braços de Deus, sentindo a sua presença, não só com a mente, mas com todo o corpo. Que a gente possa tirar esse momento, esse tempo para respirar. Observar como o ar entra, como o ar sai. Oxigenar o nosso cérebro, né? Todo o nosso corpo físico que faz parte, esse patrimônio que Deus nos emprestou para viver nas nossas experiências. Então, que nós possamos usá-lo como ferramentas de trabalho no bem, honrando sempre e agradecendo sempre também. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos início ao nosso trabalho de hoje. Vou chamar o Léo aí, Centro Espírita Unidos em Cristo. Anda aí, Léo. Boa noite, meu amigo. Estou falando aqui, Léo, para a gente ler o texto, né? Depois eu passo a palavra para você, para as suas contribuições. Sim. Sim? Então vamos lá, o item 4, o texto de Kardec. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo. Vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, pode livrar.
daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante ao mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para com o outro. Para o crente, sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos. Que as maldades com que se defrontam fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes. Quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixam das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhes servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradecer a Deus, agradecer a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá o ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se agradece aos próprios olhos, se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha alma superior, mais nobre e mais generosa do que a desse último. Eita. Pode ir, Léo. É umas lambadas, não é? Sim. Oh, sim. Quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente percebe, né, a nossa ignorância, a nossa. E olha que a gente ainda tá bacana ainda, né? E aí, eu lendo aqui o texto, eu já tinha lido da outra vez, né? Mas eu fazendo uma releitura aqui, e aí eu me fiz algumas perguntas, né? E aí tudo que eu fiz aqui ficou bem curtinho, Uhum. mas foi uma reflexão sobre algumas perguntas que eu tirei do próprio texto. Porque ele fala aqui a diferença de um incrédulo, né? Né? De acordo com o mal feito a ele, e um crente, vamos dizer assim. E aí, quando a gente vai pensar, a pergunta é: quem são os incrédulos? Uhum. Quem são essas pessoas aqui no texto considerado como incrédulo? Porque quando a gente vai pensar, né, na palavra incrédulo, aquele que não acredita em nada, vamos dizer assim, dá uma impressão que só os que não acreditam em Deus, que é, os ateus, né, Uhum. os agnósticos, vamos dizer assim, agiriam dessa forma. E quando você vai pegar, às vezes, algumas pessoas que têm essa posição, né, de não acreditar em Deus, não acreditar na vida após a morte, de não acreditar que o corpo tem uma alma ali presente, muitas dessas pessoas são extremamente amorosas e dignas, né? Vamos dizer assim. Uhum. E muitas das vezes, por essa palavra, até mais generosas que muitos religiosos, vamos dizer assim. E aí você vai entender que incrédulo, nesse sentido aqui, na verdade, é aquele que não age de acordo daquilo que sabe ou que conhece, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a pessoa tem uma posição de falar, não, eu acredito em Deus.
que Deus é nosso Pai, que nós somos todos irmãos, mas no agir, na realidade, não é dessa forma. Quantas vezes a gente vê aí no noticiário uma pessoa lá com um crucifixo, né, no peito, e é muito utilizado, inclusive, né, por alguns criminosos, vamos dizer assim, que carregam, né, como símbolo de proteção, e praticando crimes assim horrendos, vamos dizer assim, de vingança realmente, né, de ter que matar o inimigo para poder tá ali comandando uma determinada localidade ou uma facção e tal. E aí a gente vai pensar nessa situação de que será que nós somos crédulos? Em qual parte que a gente está? A gente está na parte do credo, né, do crente, e aí ele, né, dá um puxão de orelha quando ele fala vocês espíritas, né? Quer dizer, vocês ainda têm uma responsabilidade um pouquinho Uhum. maior. E aí já cai na segunda pergunta que eu fiz para mim, Uhum. que é qual a diferença nesse sentido de uma pessoa que tem a convicção da vida futura e da vida passada? Que a gente existiu antes de estar aqui, eu existi de alguma forma antes de ser Leonardo e carrego experiências, né, para ter o que eu tenho hoje, a consciência que eu tenho hoje, saber fazer o que eu sei fazer hoje, Uhum. e que após aqui, se eu desencarnar aqui, né, tá na moda agora sofrer infarto, né, que na nossa cidade, vira e mexe, vai Cara, assim, sabe? No mês passado, acho que teve uns 4 casos aqui de infarto, assim, até pessoas jovens, vamos dizer assim. Então, assim, eu acredito que se eu desencarnar agora, eu vou ter uma vida, vai ter algo além disso. E qual que é a diferença que ele traz aqui para uma pessoa que acredita nisso, para uma pessoa que não acredita, com relação ao perdão, desse conhecimento, né? uhum. É, muitas das vezes a gente vai ver que é quando muitas pessoas têm essa, vamos dizer, entre aspas, essa convicção, mas vamos ver ali no dia a dia, não age dessa forma, né? Porque carrega em si um ódio, um rancor, às vezes por pequena coisa, né? Um acidente de trabalho ali, né? Com uma pessoa, tal, com um patrão, né? Que por algum motivo tem que te mandar a pessoa embora, né? E aí deseja o mal para o patrão, para a empresa, para um vizinho que está ali com o som alto, né? E aí você está querendo assistir novela, mas o vizinho está com o som alto, tá te atrapalhando, e aí você deseja um mal para ele. Mas lá no fundo, você se sente cristão, você se sente, como ele disse aqui, né? Crente, né? Uhum. Em Deus, crente, crente de forma geral, vamos dizer assim. E aí, será que há uma diferença, sim, muito longe? Eu acho que há, às vezes, o que acontece em casos muito extremos, né, que a gente já pega e vê nos noticiários, vamos dizer assim, de vinganças, né, até em família, que antigamente era comum, né, a família brigar com a outra e tal. Na minha família era assim, sabe, antigamente. Tipo, a família da minha mãe, mas a família do meu pai, eles não combinavam, não. Ele, na época, só para explicar o Uhum. caso, na época era uma roça, né? Muito tempo atrás, era uma roça e chamava cafofo. Então era o cafofo de Uhum. cima e o cafofo de baixo. E aí a minha mãe era do cafofo de cima e o meu pai era do cafofo de baixo. Então os Aí, dois lados não se davam, né? Mas aí entendi. meu pai e minha mãe acabou se Olha dando, vamos que, dizer assim. que Mas oportunidade. assim, tá vendo? Tá Eu vendo? brinco que parece muito com o povo lá, os xiitas e os sunitas, que não. E aí um vai, né? É mais ou menos isso.
E Um aí, Romeu e Julieta, né? isso, sim. Não é? E aí, uma outra questão, né, que ele coloca aqui que me tocou de certa forma, e aí eu lembro do Chico nessa passagem, né, que ele fala assim, se você agradece, e aí a gente às vezes, né, tem essa resignação de agradecer, não, fulano de tal fez alguma coisa comigo, alguma coisa Deus está querendo me ensinar com isso. Ele fez alguma coisa assim comigo para mim abrir meu olho para uma coisa maior, tal. Eu entendi o recado, mas eu não perdoo ele não. O que ele fez comigo não tem perdão. Eu já entendi, Tá anotado no mas caderninho. tá anotado aqui. Então eu não quero nem ver. Nunca E mais. aí ele fala aqui totalmente ao contrário, né? Se você se resigna com o ensinamento, por que também não se resignar com aquele de quem foi o instrumento, né? Da causa, né? Do efeito, vamos dizer assim, né? Por que não? Por que Por não? que não agradecer? E aí é a pergunta. Você agradeceria a alguém que te fez um mal? Eu lembro de uma passagem, acho que eu já até contei aqui, de um caso de que um motorista estava por uma rua e tinha umas crianças brincando. E aí, de repente, uma criança atravessa, esse motorista vem e acerta a criança. E aí, imediatamente, ele dá socorro e tal, e chega a televisão, e chega a rádio, e chega a imprensa toda, e ele só consegue socorrer a criança. E aí, o repórter dando a notícia, chorando, e eu chorando junto, vendo a notícia também. E aí, ele fala que explica, né, que uma criança estava brincando, que sofreu um acidente, o cara atropelou e o cara estava lá chorando. E aí tinha um homem abraçando o cara que estava chorando. E aí o repórter fala: vocês estão vendo esse cara que está abraçando o rapaz que atropelou a criança? Aí ele chorando, né, com a voz embargada, fala: esse que está abraçando é o pai da criança que foi atropelada. E aí eu vejo que é exatamente isso. Será que a gente teria essa atitude? E olha que isso é um caso extremo. Isso é um caso extremo, Uhum. né? Como, ou há um outro caso, né, de um pai que teve a filha assassinada, e aí todos os dias de visita ele ia na cadeia visitar o cara que matou a filha dele. E fazia ali a oração junto com ele. E no dia que ele saiu, o pai da moça estava lá, só que ele queria só saber uma coisa, mas ele queria saber depois que ele saísse. Ele não queria saber com ele na prisão. Ele iria perdoar, ele já tinha perdoado ele, Uhum. mas ele queria saber só o porquê, né? Então, assim, será que a gente teria essa atitude de, de resignação, de perdão puro, né? Porque perdão, o perdão não é esquecer. Ah, Uhum. eu esqueci. Ser, saber, né? Você tem aquilo ali, você sabe que aconteceu, mas aquilo ali já não te machuca mais, já não te toca mais. Você consegue ver a pessoa, você consegue conviver com a pessoa, mas não a presença da pessoa não te causa aquela repulsa, vamos dizer assim. Você sabe que aconteceu alguma coisa, mas não te incomoda mais, vamos dizer assim. E aí ele fala no finalzinho, para fechar, que essa atitude de perdão, de resignação, é de alguém que é uma alma maior do que a pessoa que cometeu o ato. E aí a gente tem que tomar cuidado para não também subir na folhinha de chamex, né? De Uhum. achar que, na verdade, eu Eu sou sei como melhor, é. então eu te perdoo, né? Então, por isso, eu te perdoo, porque eu sou bem maior do que você, né? E aí a gente lembra da passagem de Jesus.
E eu, né, eu lembro da passagem de Jesus quando Pilatos, aquela frase clássica, né? Que Pilatos fala para Jesus assim: você não sabe que eu posso te salvar? Olha para você ver, né? A Ironia, né? soberba, né? Se você não sabe que eu tenho poder de mandar que te mate ou, né, de te salvar, de te tirar da punição, e aí Jesus fala, né? Você não tem poder nenhum Hum, sobre mim. E aí, acho que é isso, né? A gente tentar ser melhor a cada dia e exercitar, porque a gente não vai conseguir fazer isso aqui da noite pro dia. Não é Não, que é um eu vou processo, né? sair aqui amanhã, eu trabalho, eu começo a trabalhar às 5 horas da manhã. E geralmente não tem muito carro, né? Mas não Uhum. é que eu vou sair daqui amanhã às 5 horas da manhã, acabei de acordar para ir trabalhar, um cara me fecha e de repente, ai, tá tudo bem. Você me Gratidão, irmão. fechou, mas não, mas é um exercício. É um exercício. E quando a gente tá fazendo o que nós dois está fazendo aqui, a gente tem uma responsabilidade um pouco maior ainda. Por quê? Isso aqui vai ficar gravado e pode ser que Uhum. tenha alguém aqui que está assistindo, né? Ou que vá assistir. E aí, tudo que a gente está falando aqui tem que ser um exercício que a gente vai praticar, em algum momento a gente vai conseguir fazer com naturalidade, porque se alguém me vê aqui falando uma coisa, né, pregando, né, uma coisa, e me vê praticando uma coisa totalmente ao contrário, não tem sentido nenhum. E aí, para me fechar, eu lembro de uma passagem do Haroldo, acho que eu já até contei aqui, né? Que ele foi fechado, essa possibilidade que eu coloquei aqui, ele foi fechado realmente numa rua, e aí ele mordeu a língua, mas aí o filho dele estava atrás. O filho dele falava assim, pai, você ficou com vontade de xingar, não ficou? Aí eu fiquei, meu filho. Aí eu falei assim, você já pensou se aquele cara que te fechou assistisse às suas palestras? Que Então, acho que assistiu é quase isso, em né? fã, né? É bem É isso. como o Muito Paulo legal. disse, né? É como o Paulo disse, né? A gente tem uma multidão de testemunhas, É, né? E é. aí a E a gente gente tem que dar, convive com a pior delas, eu acho. a gente tem que dar nosso testemunho. Acho que é A isso. gente convive com a pior E delas, aí que você é pode somos nós. acrescentar o que você. Tá picando aqui um pouquinho, mas vamos lá. Bom, do que você trouxe aí, né? E uma das coisas que eu pesquisei foi primeiro entender o inimigo, né? Eu comecei até a falar da outra vez. E aí eu fui dar uma pesquisada no livro dos Espíritos e tá lá. O maior inimigo do ser humano é o interesse pessoal. Então, tudo aquilo que fere o meu interesse pessoal vai me colocar em, vou falar confronto com a minha evolução, com a minha situação espiritual. Foi a situação que você colocou aí do trânsito, por exemplo. Meu interesse pessoal é de chegar rápido. Aí vem um cara e fecha. E aí a gente fica no orgulho. Ah, mas... E dá vontade de xingar? Claro. Porque não é que a gente fala aqui que a gente não tem as sensações de raiva, que são naturais. Agora, o que você vai fazer com essa raiva? Aí você tem escolhas, aí tem o livre-arbítrio. Então, quando a gente fere o interesse pessoal, e quando a gente olha a vida de um ponto de vista só aqui, que é o que os incrédulos, né, fazem, que eles têm um ponto de vista muito único da situação. Então, se fulano fez isso comigo, vou fazer isso com ele. Mas quando se fala em espíritas, principalmente, que a gente tem, isso não quer dizer que sejamos melhores ou não, tá? Às vezes somos muito piores.
a gente tem uma clareza da seguinte coisa, da vida passada e da vida futura. Então eu tenho passado, então tá, tudo bem. Aquela pessoa ali que está me incomodando, pisando no meu calo, provavelmente é alguém do meu passado. E sabe-se lá o que aconteceu. Mas se a situação está se repetindo, a gente tem escolha. Então eu posso escolher odiá-lo, eu posso escolher me vingar dele. Assim, a gente tem a opção de escolher a vingança, a gente tem a opção de dar, né, com a mesma moeda e tal. Então a gente tem escolha. E quando ele fala aqui que o pior inimigo é o interesse pessoal, o inimigo está com a gente, está no nosso espírito. Né? O outro é só um chamamento para que a gente observe isso. E uma coisa que eu achei assim muito, muito interessante é que a gente não precisa fazer esse exercício de vingança ou do mal. Porque Deus tem o mecanismo dele de nos ensinar. Porque nós somos irmãos. E a gente tem mania de achar que o outro é um opositor, né? Que o outro é diferente e as diferenças incomodam. Então, quando eu vejo a partir de um ponto de vista único da situação, aí a vida nos convida, às vezes, até fazer esse ato de vingança. Mas quando a gente sabe que tem consequência, que tudo tem consequência, a gente começa a treinar para que a gente não fique no automatismo. E aí, como que a gente fica bom no negócio? Qualquer coisa que a gente vai fazer, como que a gente faz para ficar bom naquilo? É treinando, fazendo exercício, exercício de fixação, né? E a gente tem isso o tempo inteiro. Esse poder de escolha é o tempo inteiro. Não tem fim e não vai ter. Mas à medida que a gente vai ficando um pouquinho mais esclarecido, a gente começa a ficar mais assim, uma coisa que antes te derrubava, né? A gente ficava lá 3 dias derrotado. A gente já, num dia só, ou então já dá aquela pensada, aquela respirada, e fala, oh meu Deus, por algo é. Se nada é por acaso, por alguma coisa é. Por algo é. Então, quando eu olhei essa questão do interesse pessoal, e tem uma parte no livro Caminho da Luz, que Emmanuel cita, ele cita muito essa questão de amar os inimigos, né? Ele fala dos conflitos de guerra, quando as pessoas estavam se armando na Segunda Guerra, e esperando o inimigo, aí ele fala assim, mal sabiam eles que o inimigo estava no espírito. Então, assim, é uma frase que me marcou bastante, porque o inimigo está em nós. O mal que a gente faz é o verdadeiro mal. O mal que o outro faz para mim não é esse que me derruba. É o que eu faço com o outro. Então, a vingança, ela é um ato ainda muito impensado. Quando a gente faz qualquer espírita, ou que se diz espírita, né, ou cristão, enfim, ou crente, né, como você tinha falado, que ainda tem pensamentos de vingança, não entendeu. Porque é como se a gente tivesse várias pedras, né? Você disse aí a questão do perdão. O perdão realmente não é esquecer. Isso aí é outra coisa. Você tem um problema, você cai, machuca e perde a memória. Perdoar não é isso. Perdoar é dar outro significado àquele fato ou situação que te incomodou. E estudando, eu percebi que ainda tem um inimigo pior, que é o pior ainda, o inimigo da nossa paz. Que é aquilo que nos tira do nosso centro, que dá aquela uou, porque às vezes você não está com aquela pessoa que te ofendeu, entre aspas, mas você convive com ela o tempo inteiro. Você pensa que tudo que está acontecendo na sua vida é por causa da pessoa, porque é muito mais fácil eu culpar o Léo, sei lá o que ele fez, do que eu assumir a minha responsabilidade nisso e ter força para mudar. Porque mudar é desafiador.
Mas é muito positivo. Quando a gente consegue fazer um exercício de fixação, e acerta, a gente fica muito feliz. Então a gente sobe aquele degrauzinho, fica ali um tempo, passa um tempo, o que acontece? Outra situação para tirar a gente daquela situação de zona de conforto. A zona de conforto que a gente acha que é conforto, quando na verdade é uma prisão, é uma ilusão da mente, achando que a gente está no controle de tudo. Então, quando a gente solta, a gente tem paz. E o inimigo da paz é aquele que fica. Né? E são inúmeros. Porque além dos encarnados, temos os desencarnados, nossos companheiros de jornada, né? Então, essa reflexão que traz aí, tanto da gente ficar esperando o inimigo, como de trazer essa paz, me chamaram muita atenção. E uma que eu vi, uma palestra do Haroldo, muito tempo, ele comentando que tinha um salão, ele estava fazendo uma reunião, e foi dado pelo diretor dessa reunião um balão para cada pessoa. E ele deu a seguinte orientação: encham os balões. E junto com o balão vazio, ele entregou um palito. E aí, então tá. Entregou, todo mundo pegou, uns encheram mais, e arrebentou, e teve que substituir. Enfim, acabou que no meio do processo, estavam todos com o balãozinho segurando com a mão esquerda. E o palito na mão direita. E aí, o diretor falou a seguinte frase: protejam o seu balão. E aí ele sentou, ficou tranquilo, calmo, respirou. 15 segundos depois, não tinha nenhum balão. Todo mundo naquela euforia de vai, tá, foi estourando o olho. E aí ele falou assim: vocês não entenderam a orientação. Eu não falei que era para furar o balão do outro. Falei para proteger o seu. Então o palito era para proteger. E proteger o quê? A sua missão. O seu propósito. Só que a gente entende errado. A gente usa esse instrumento para ferir, ao invés de colocar foco no bem e seguir o caminho. Então, achei esse exemplo assim muito simples, né, para falar como a gente entende mal. Então, não é vingar do outro. É claro que você não vai ficar com o seu balão assim, protege o seu balão, né? Mas também não tem que sair atacando todo mundo. Então, são processos que a gente foi vivendo de experimentos também, porque além do que a gente lê e vivencia, e uma coisa que eu acho assim fundamental é saber o porquê amar os inimigos. Será que é porque está escrito lá no livro? Não, você tem que amar os inimigos. Será que está escrito lá na Bíblia e tal? É por isso? Será que é por causa dessa letra aqui? Ou porque nós somos irmãos? Ou porque o outro é como eu, que tem sentimento, né? Que tem família, que é um igual, né? Que é uma criação divina. Então, por que eu tenho que amar? Porque quando a gente não ama ou se vinga, a gente segura o carvão quente. E aquilo vai queimando a gente. Então, na intenção de atingir o outro, quem segura o carvão, né? O objeto, somos nós. Por isso a importância do perdão. Porque perdoar não é ficar de papinha aí, abraço, não é isso. Né? Mas é não vingar ou não ter nenhum pensamento negativo com relação a essa pessoa, né, que te causou isso. E o principal que ele fala é agradecer. Porque a gente tem oportunidade e isso é muito desafiador. Quando a gente olha para trás e agradece quem naquela época você pensou que estava te fazendo mal e hoje você percebe também. Tem uma parte também que eu gostei, esses dias eu estava vendo,
da criação do, do Rossandro, que a mãe dele fala, ele fala com ela assim, eu não te amo. E ela fala assim, eu não preciso do seu amor. Muito forte, né? Mas eu não preciso, não. O amor ama. E pode acontecer o que for, que eu vou continuar te amando. Então é incondicional. Agora, uma coisa é respeito, que às vezes falta nas relações. Porque primeiro é o respeito, né? Principalmente quando é criança, né? Criança não faz porque é coleguinha. Então a mãe dele ficou no lugar de mãe e ele ficou no lugar de filho. Porque realmente ela não precisa. Aí ela ainda fala com ele assim, se você me amar, tudo bem. Mas eu não preciso do seu amor. Quer dizer, quando a gente olha para trás e agradece de coração, percebendo que aquela situação te tirou de algo maior, mais danoso, e te trouxe uma oportunidade de crescimento, primeiro a gente esperneia, a gente chora, a gente fala, porque comigo, e vem a fase da revolta, da raiva, super natural. Mas depois a gente vai ficando mais, não é que é? E vai ficando mais, menos pior. Porque à medida que o desafio vem, né? E Deus não dá o frio conforme o cobertor. Então ele sabe o que está fazendo. E essa questão de agradecer, eu já passei por isso, de agradecer. Porque é fantástico, gente, é libertador. É libertador. Fala assim, nossa, hoje eu vejo de outra maneira e graças a Deus que eu tive a oportunidade de que, eu vou falar assim, que tá, né? Com as pessoas que estão no meu caminho, eu falo assim, muita gratidão. E quando a gente entende o processo, mas é difícil. Oh, É desafiador. Acho que eu me estendi um pouquinho. essa... Não, não. Complementou bem o texto, né? O texto já traz uma reflexão É bem muito claro, né? profunda, né? Eu gosto do... Eu gosto muito do... Como é que é o nome dele? Do Trovão Santana, Jacobson. Meu Deus. Ele fala que a gente, quando vai... Escuta muito isso, né? Quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, a pessoa fala assim, né? Não, esse texto a gente não precisa comentar, não, porque ele já falou tudo. Assim, né? Como se não precisasse estudar. É, Mas a gente sempre tem, né, algo de retirar daquilo. Como você já falou, né, que passou pela experiência de agradecer o mal feito, né? E eu acho uma coisa interessante que é essa questão do sentimento mesmo, né? Do agradecimento ou do rancor, né? É uma questão que a gente também alimenta ou não, né? É uma situação de espírito, um momento, né, que a gente está vivenciando, vamos dizer assim. Se a gente tem essa possibilidade ou não. E aí vai de cada um, mas é sempre um exercício, né? E eu acho muito complicado para uma pessoa que vive, vamos dizer assim, sem ter essa fé, né? Essa consciência com o outro, essa consciência de que é um irmão realmente, né? E age dessa forma, eu acho bem complicado de, de vivenciar esse perdão, de agradecer, né? O perdão é complicado, de agradecer mais ainda, né? mas E é sabe por triste. quê que acontece? Sabe como que aconteceu comigo? Quando eu descobri que tudo que acontece na vida da gente é a gente que atrai. Então não é o que o outro fez comigo, é o que eu permiti que o outro me fizesse. Aí cai a ficha. Porque aí você divide o peso. Cada um teve o seu papel. Aquilo foi necessário por algum motivo. Porém, quem permitiu fui eu.
E aí fica muito óbvio você ter que perdoar. Fica muito claro. Então por que você tem que perdoar os inimigos? Porque você causou aquilo ali, está na hora de você consertar. E aí você agradece, porque quando você tem uma oportunidade de quitar com o irmão, ou com a lei, é muito bom. Eu consigo próprio, né? Na grande maioria é a gente pela Sempre gente. a gente. Nesse sentido, né, desse sentimento, tem uma situação que a gente fala, né, que o mal e o bem, ou o céu e o inferno, é aquilo que a gente alimenta, né? E eu acho que cai muito com isso também, né? Com a questão da gente ter essa possibilidade do perdão ou não. Vai muito da situação que a gente se encontra, né? Tem uma, para me fechar, a gente pode partir por ação, tem uma historinha interessante, né? Que é essa questão do céu, do inferno, que até hoje a gente, né, fica nessa, Eu fico assim. que um rei perguntou para o sábio, o que é céu, o que é inferno? Você sabe responder? E ele estava preocupado realmente, né? Ele tava fazendo... Coisa boa ele não estava fazendo. Eu tava E aí rezando e não tá. o sábio fala assim, não sei. Então você procura alguém no reino que sabe o que é, aonde que é, se é o que é. Eu preciso de saber. E aí o servo procurou no reino e não encontrou ninguém que conseguisse explicar o que era céu, o que era inferno. E aí voltou para o reino e o rei ficou apavorado com a situação. E aí alguém lá no meio, né? Sempre tem alguém que sabe, né, de alguma coisa. Alguém no meio fala, só, na cidade vizinha, né, no reino vizinho, tem um sábio, tal, tal, que dizem que ele sabe o que é. E aí o rei, não, então vamos até ele. Preciso de saber o que é céu, o que é inferno. E aí uma caravana e vai para o reino vizinho encontrar o sábio. E aí o rei para na frente da casa do sábio, já bate na porta, o sábio não abre a porta, e aí eles arrombam a porta e entram para a porta dentro da casa do sábio. O sábio estava lá, né, na sua casa, quietinho na dele. E aí o rei pergunta: dizem que você sabe o que é céu, o que é inferno. E aí o sábio vira e fala assim: mas como que o senhor invade a minha casa dessa forma, sem pedir a permissão, né, sem eu deixar que você entre na minha casa e tal, sem ser convidado? E aí o rei arranca a espada e fala assim: você não sabe que eu sou o rei fulano de tal, que eu posso te matar? E aí ele soca, né, a espada na garganta do sábio. O sábio vira e fala assim: esse aí é o inferno. E aí o rei recua assustado, né? Já começa a pedir desculpa. Senhor, me desculpe, eu estou passando por uma dificuldade e tal. Eu preciso de saber. E aí começa a ajeitar as coisas, né? Que eles tinham quebrado, voltar tudo para o lugar. Mas se você não quiser falar, você tem todo o seu direito, você pertence a um outro reino. Você me perdoa, me perdoa. E aí o sábio fala: esse aí é o céu. Ou seja, depende a nossa possibilidade de perdoar, de entender, porque quando você perdoa, você entende a situação. E aí eu acho que vai muito disso aí do que você falou, de será que eu não tenho uma parcela de culpa, né, pelo que a pessoa fez comigo ou pela situação que eu estou passando? E aí, quando você está bem, né, quando você está no céu, vamos dizer assim, se torna um pouco mais fácil, né, compreender isso e a gente vai praticando, né, porque situações acontecem a todo momento, né, E vão desde a hora que a gente acontecer. acorda até na hora que a gente vai deitar na cama para descansar. Então, a gente está ali trabalhando Né? essa questão. E aí tem o desafio também do auto-perdão, é o que eu acho mais difícil. Porque o Ainda mais outro você ainda fala sabendo, assim, né? ainda Você mais fala assim, sabendo, né? pois é. O auto-perdão, para mim, é o mais desafiador. E é a porta da obsessão.
Sim. Porque a O gente pecado acaba. merece castigo, né? Então, é o ciclo. E a gente só sai quando o raciocínio, a mente frontal toma as rédeas. Opa! E às vezes precisa de uma dor muito forte para a gente acordar, né? Onde Sim, acontecem sim. situações. Mas é isso. É isso. Tem alguém aí Muito para fazer a bacana. prece ou não? Deixa. Será que tem? Acho que não, viu? Eu acho que não. Não. Eu Não. faço. Você A faz gente também? pode ir revezando dessa forma, fica bacana. Fica bacana. Também. Então, o próximo, quarta-feira, a gente vai estudar os inimigos desencarnados. Você já até começou a falar aí, né, das obsessões. Já introduziu. A gente já introduziu. Então vamos lá. Vamos pressar. Senhor, Pai de infinita bondade e misericórdia, pedimos primeiramente por nós que estamos aqui, que somos as primeiras pessoas a ouvirem o estudo do texto, e somos, Senhor, cobrados por nós mesmos a essas atitudes de reflexão, de compreensão, de cada vez nos melhorar, exercitando o que é bom, que nos faz evoluir, alcançar a consciência, o amor, a paz de espírito. Nesse momento, Senhor, peço por todos aqueles que em momentos difíceis da vida, aonde que por falta às vezes de orientação, de consciência, praticando às vezes atrocidades através do ódio, do rancor, ou às vezes simplesmente se achando no direito de desejar mal. Que possamos, Senhor, orar, enviar energias positivas a essas pessoas, para que possamos a todo dia, a todo momento que possível, relembrar desse texto lido e no momento em que formos tocados, que possamos exercitar o perdão, a compreensão do mal. Peço, Senhor, em especial, por uma amiga que vem passando por dificuldades com sua filha, que por diversas vezes tentou retirar a própria vida, que ontem, durante a nossa reunião, fizemos uma prece, uma vibração, mas que essa vibração também da noite possa ser enviada e que ela possa ser amparada pelo seu amor e a sua misericórdia. Muito obrigado hoje e sempre, que assim seja. Sei. Então, até a próxima, Gratidão, né? Léo. É Tchau. quarta-feira.